Lucas capítulo 11, versículo 1. Após o Senhor Jesus realizar uma oração, um dos seus discípulos chega até ele e pede: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou também aos seus discípulos. O questionamento que nos vem à mente é: eles não sabiam orar? Não eram eles judeus que pelo menos 7 vezes por ano tinham santa convocação, festas judaicas, onde havia momentos de oração? Não eram eles judeus que, de acordo com o costume, eram obrigados a todo sábado estar nas sinagogas, e a sinagoga era lugar de oração? Havia pelo menos 3 tipos de oração: a oração inicial de invocação, onde eram recitado um trecho de Deuteronômio. Depois, entre leituras da lei e dos profetas, haviam diversas orações, sempre entrecortadas por fervorosos améns. E por fim, encerrava-se o culto com a oração abençoadora. Além disso, esse discípulo que questiona Jesus tem conhecimento do ministério de João Batista. Talvez tenha sido discípulo de João Batista, como André, por exemplo. E João Batista também orava e ensinava os seus discípulos a orar. Então, sim, esses discípulos sabiam orar. Então, por que eles questionam Jesus? Por que ele pede a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar? Porque certamente ele viu na oração de Jesus um elemento em que ele não encontrava em nenhuma daquelas orações litúrgicas, ritualísticas que eles estavam acostumados. Havia na oração de Jesus um elemento especial, diferenciado. Nós poderíamos traduzir esse texto com mais precisão como: Senhor, ensina-nos a orar como tu oras. E este é o tema da nossa mensagem esta manhã. Nós precisamos destacar que a oração é um instrumento de revelação de Deus ao homem. É bem verdade que nós estamos acostumados a pensar na oração como um instrumento do homem falar com Deus. Mas isso é só um dos lados da mesma moeda. E o outro lado, muito mais excelente, é que a oração é um instrumento que Deus fala conosco. A oração, o seu principal propósito, ela nasce no coração de Deus. Ninguém é mais interessado em nos ver em oração do que o próprio Deus. A primeira oração que a Bíblia registra se deu ainda no Éden. E não é Adão que vai invocar Deus, é Deus quem vem até o homem para dialogar, conversar. O que é isso senão oração? A oração é, sim, um instrumento de revelação de Deus. Deus, amados, Ele é o maior interessado na oração. Se nós pudéssemos saber o quanto Deus deseja nos ver em atitude de oração. Mesmo depois da queda, quando o homem se afastou de Deus, Deus continuou com esse desejo, com esse propósito, com esse desejo insaciável de ver o homem em oração. É por isso que o salmista nos fala, no Salmo 101, verso 6: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Para quê? Para que estejam comigo. Aquele que anda num caminho reto, este me servirá. Aleluia. Aleluia. O livro de Ezequiel, capítulo 22, o verso 30, nos traz um dos trechos mais tristes da Bíblia, porque ele relata que Deus procurou um homem para que estivesse na brecha intercedendo pela nação, e diz que ele não encontrou. O salmista Davi, o Salmo de número 5, verso 3, ele, ciente deste desejo de Deus pela comunhão com o homem, ele diz:
amanhã tu ouvirás a minha voz, por ti vigiarei. O Salmo 55:17 ele diz: à tarde, amanhã e ao meio-dia eu orarei. Aleluia. Sabe o que Davi estava dizendo? Ele estava dizendo: Senhor, pode me procurar, eu estarei lá, no momento da oração, no lugar da oração, tu irás me encontrar. Deve ser por isso que no livro de Atos, Deus diz: encontrei a Davi, homem segundo o meu coração. Não há ninguém mais interessado na oração do que o próprio Deus. Foi Ele quem criou a oração, foi Ele quem incentivou a oração, foi Ele que ordenou a oração, e como se não bastasse, Ele se tornou homem, esteve entre nós e nos ensinou a orar. Como os homens de Deus viam a oração? Sem dúvida, os homens de Deus viam a oração como um instrumento de execução, de cumprimento da vontade de Deus. E é verdade que isso vem de encontro aqui, pensamento tradicional, muitas vezes até entre nós, de que a oração seja uma forma de expressar os desejos da alma, de eu fazer Deus cumprir aquilo que eu desejo, de eu apresentar diante de Deus a minha vontade, o que eu quero que seja realizado, e através da oração obter isso como forma de bênçãos. Mas na verdade, à luz da Bíblia e antes de todas as coisas, a oração é um instrumento da vontade de Deus se realizar na minha e na sua vida. É verdade que Deus é soberano, e nós temos que tocar num conceito sobre o que é realmente a soberania de Deus. Deus pode fazer o que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Sim, isto é verdade. Mas ser soberano não significa que Deus decidiu agir unilateralmente. Deus é soberano, sim, mas Ele decidiu agir em parceria com os seus. E é através da oração que você entra nesse ambiente de interação entre o homem e Deus, para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida, se cumpra na vida dos que são seus, se cumpra nesta terra. A oração é este instrumento de cumprimento, execução da vontade de Deus. Hoje em dia, nós temos dois conceitos opostos e ambos igualmente enganosos. O primeiro, nós poderíamos chamar de deísmo cético. É o entendimento de que Deus existe, sim, Ele criou este mundo, mas desde então Ele se ausentou dele. Agora, tudo que acontece aqui e tudo que acontece com você é resultado das suas próprias decisões, consequências das suas próprias ações. Existe um outro extremo, totalmente antagônico, mas igualmente enganoso, é o chamado fatalismo. E o fatalismo é muito espirituoso e muitas vezes está dentro do povo de Deus. É aquele conceito de atribuir tudo o que acontece na sua vida a Deus ou ao diabo. Tudo o que acontece na sua vida não é responsabilidade sua, é de Deus ou foi o diabo que fez? Ambos os conceitos são equivocados, porque a Bíblia nos deixa claro que existe sim a parte humana, aquilo que você faz é responsabilidade sua, e existe a parte divina, que é Deus intervindo na sua vida. Mas Deus só intervém na sua vida através desta interação entre Deus e o homem, através do ministério da oração. John Wesley, grande avivalista, disse certa vez: Deus não faz nada a não ser em resposta de oração. A Bíblia Sagrada ratifica esse pensamento. Nós podemos ver, por exemplo, o profeta Daniel. A Bíblia diz que, estudando a Bíblia Sagrada, compreendendo a vontade de Deus para o seu povo,
Daniel chega à conclusão que o tempo de que Israel deixasse o cativeiro e voltasse para a sua terra era chegado. Então o que Daniel faz? Senta-se confortavelmente em uma cadeira para ler o jornal, Zero Hora, o Correio do Povo, o Pioneiro? Não. Ele se aplica à oração para que a vontade de Deus viesse a se cumprir na vida do seu povo. Aleluia! É um instrumento de cumprimento da vontade de Deus, é através do ministério da oração. Livro de Esther, capítulo 4, versículo 14, Mardoqueu nos dá uma lição incrível sobre esse aspecto. Esther, aquela moça judia que havia se tornado rainha de toda a Medo-Pérsia, mas o império em si está vivendo uma crise, porque a primeira tentativa de holocausto que Hitler tentou levar a efeito, o holocausto judaico, começa na Bíblia, no reinado de Artaxerxes, no reinado de Esther, quando Ramã e seus comparsas conseguem um edito real para exterminar a raça judaica. O povo judeu está em crise e Mardoqueu, tio e mentor de Esther, vai até ela e pede para que ela intervenha, para que ela vá até o rei e interceda em favor do seu povo. Mas Esther está preocupada com a etiqueta palaciana, com o protocolo real. Ela diz: mas já faz 30 dias que eu sequer sou chamada diante do rei, eu não posso simplesmente invadir o palácio, eu corro risco de morte. Esther 4,14, Mardoqueu nos dá um princípio incrível. Ele diz: se você de todo te calares num momento como este, de outra parte virá a salvação para os judeus. Por quê? Porque Deus é soberano, a sua vontade irá se realizar. Porém, diz ele, você e a sua família serão afastados da vontade de Deus. Ora, o que Mardoqueu está ensinando, Esther aprendeu e ela diz: então você e o povo vá para a oração e pelo jejum pela minha vida, e eu entrarei lá para ser esse instrumento de Deus. Aleluia! A oração é a chance que Deus nos dá de participar do processo de execução da sua vontade na terra. E por que Deus precisa fazer isso, irmão? Deus não é soberano, é claro que Ele é soberano, mas Ele é soberano a seu modo, e Ele escolheu contar com você. A Bíblia nos diz em Salmos de número 115, verso 16, o salmista diz o seguinte: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu Ele aos filhos dos homens. É claro que o salmista não está falando na terra, deu ela como propriedade, porque a Bíblia também diz que a terra é do Senhor em toda a sua plenitude. Uma coisa disse Deus duas vezes ao ouvir, que o poder pertence a Deus. Deus não deu a propriedade ao homem, mas deu a terra no sentido de autoridade, posse. Isso está registrado desde o livro de Gênesis. Deus diz: multiplicai-vos, enchei a terra, dominai-a. Então este mundo terreno, o poder, a autoridade foi concedida, a mordomia de Deus para o homem. E Deus respeita os princípios que Ele mesmo estabeleceu. Aquilo que Ele mesmo estabeleceu, Ele mesmo respeita. Por isso, nesta terra, na sua família, na sua vida, você tem sim autoridade concedida por Deus, e você vai prestar conta a Deus dessa autoridade. Então, para que Deus venha agir na sua vida, através da sua vida, na vida da sua família, você deve sim, através da oração, legitimar essa autoridade, para que Deus venha agir na sua vida. Os céus são os céus do Senhor. Lá a autoridade de Deus é plena. Lá o domínio de Deus é perfeito. É por isso que o céu nunca entra em crise. Não tem coronavírus, não tem contaminação alguma, não tem pestilência alguma, porque lá o domínio de Deus é sempre eterno e pleno. Eita, que vontade que dá de ir voando logo para lá.
mas a terra deu ele aos filhos dos homens. E para que a vontade dele se realize aqui, ele conta com instrumentos humanos, eu e você. É isso que o Senhor Jesus está ensinando na oração modelo. No verso 10 ele diz de Mateus 6: venha, ó Pai, o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como já é feita no céu. Aleluia. Deus, ele permanece sendo soberano, mesmo quando concede a você a autorização para agir em nome dele, com a autoridade que ele lhe concedeu. O apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 4, ele nos diz, 14, perdão, nós temos fé que pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se ele nos ouve de acordo com tudo aquilo que pedimos, também sabemos que alcançamos os pedidos que lhe fizemos. Então a oração que ela realmente é atendida é aquela que é feita dentro da vontade de Deus. É por isso que muitos pedidos que são trazidos ao altar de Deus muitas vezes não são respondidos, porque não são feitos com a atitude correta, com a compreensão correta. São pedidos feitos por motivações da alma. Você quer que aquilo se aconteça, mas não perguntou a Deus se esta é a vontade do Pai para com você. Deus só responde aquela oração que é feita de acordo com a sua vontade. Mateus 6,6, o Senhor Jesus diz o seguinte: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Normalmente nós costumamos estudar esse versículo e pensar nesse versículo sobre uma mente moderna. Imaginamos que as casas daqueles a quem Jesus está se dirigindo eram como as nossas nos dias de hoje, cheias de cômodos, sala, cozinha, quarto, banheiro, suíte, varanda, sacada. Mas não, amados, nós estamos separados por 2000 anos de história. O grande público a quem Jesus dirigia a sua palavra eram os pobres. Os pobres judeus tinham casas muito pequenas, cerca de 3 metros quadrados e meio, muitas vezes, na maior parte das vezes, compostas de um único cômodo, casas feitas de forma rudimentar, e que as atividades do judeu daquela época, a maior parte delas eram feitas fora da porta da casa, ao ar livre. Mesmo as casas que não tinham pátio devido a baixo poder aquisitivo daqueles judeus, todas as casas tinham uma característica especial, uma escada externa para acessar o telhado, porque o telhado daquela época era um telhado plano, e ali acontecia as maiores atividades do dia a dia do judeu médio da época de Jesus. Era ali que as mulheres preparavam o pão, era ali que debulhavam o trigo, era ali que secavam roupas, era ali que eles passavam a maior parte do tempo, era ali inclusive que nos meses quentes do verão da Palestina eles dormiam à luz do céu estrelado. Era no terraço, no telhado plano que eles viviam. Alguns historiadores e agora mais recentemente arqueólogos chegaram a descobrir ruas de telhados. Pense numa favelinha onde a casa uma coladinha na outra. Eram assim as casas dos judeus pobres, de forma que, como o telhado plano, facilitava que eles até caminhassem sobre os telhados. O telhado era um lugar onde realmente as coisas aconteciam. Eles tinham tanto cuidado com o telhado e era tão utilizado na época que até na lei mosaica você vê expressa ordens específicas para o telhado. Devia ser construído um parapeito para que não acontecesse de alguém se acidentar caindo de cima do telhado. Era no telhado o lugar favorito da oração.
Os judeus não tinham vergonha nenhuma de ir lá, dobrar os seus joelhos, erguer as mãos aos céus e adorar ao Eterno em voz alta e ser visto pela vizinhança inteira, porque eles tinham orgulho de mostrar esta sua fé, esta sua devoção diante dos homens. O telhado era o lugar favorito de oração. Nós vemos diversos servos de Deus orando no telhado. Mas depois, com a instituição da festa dos tabernáculos, foi ordenado que eles construíssem uma tenda para comemorar a festa dos tabernáculos. E justamente deste costume surgiu um outro costume, que era construir não apenas uma tenda, mas um aposento, um quartinho em cima do telhado. Esse quartinho tem um nome, se chama aliá. O aliá era o que nós chamaríamos hoje de um quartinho da bagunça. Era lá onde eles guardavam as ferramentas, era lá onde eles guardavam aquilo que não tinha muita utilidade, era lá que eles hospedavam algum viajante desconhecido que passasse por ali, era no aliá. Mesmo nas casas mais abastadas, que tinham diversos cômodos, a história nos registra que todo mundo tinha o seu aliá, um quartinho sobre a porta de entrada, reservado para bagunça, para aquilo que não é utilizado, ou até para hospedar algum estrangeiro. Quando Jesus diz aqui que é para você entrar neste aposento, é justamente a evidência aponta que ele esteja se referindo a este quartinho da bagunça. Ele diz: quando você for orar, suba no telhado. Sim, suba no telhado, mas ao invés de dobrar os seus joelhos diante de toda a vizinhança, vai lá, entra no quartinho da bagunça, entra no teu aliá, fecha a porta. Todo mundo vai pensar que você vai fazer qualquer coisa lá. Ninguém vai imaginar que você está orando, pois naquele momento que teu Pai que te vê, que está em oculto, Ele te recompensará. Aleluia! O que Jesus está ensinando, que não importa a forma, não importa a aparência exterior, não importa a estrutura da oração, as palavras bonitas que você possa falar, a postura que você vai adorar, se em pé, se sentado, se deitado, se prostrado. O que importa é a atitude de coração, é a intimidade na oração, é a atitude do adorador ao orar. Isto é o mais importante para Deus. Aleluia. O Senhor Jesus chamou a atenção da sua oração justamente porque esta proximidade com o Pai que Ele revelava na sua prática de oração. Nós sabemos que os judeus, eles tinham uma reverência tremenda com o nome sagrado de Deus. Eles tinham tanta reverência com o nome de Deus, eles tinham tanto medo de serem surpreendidos pronunciando o nome de Deus em vão, que até hoje nós perdemos a pronúncia do tetragrama sagrado. Não sabemos com certeza se o nome sagrado de Deus se pronuncia Yahvé ou Yahweh, porque ao decorrer dos séculos se perdeu a pronúncia de tanto cuidado que eles tinham para pronunciar o nome de Deus. Quando um escriba precisava registrar o nome sagrado, ele trocava a pena da caneta, ia lá, colocava uma túnica especial, registrava o nome sagrado de Deus, depois se desfazia da indumentária e trocava a caneta de novo. Era tanto cuidado com o nome de Deus, que eles sempre se referiam a Deus na terceira pessoa. Ele, o Adonai, o Eterno, o Todo-Poderoso, é Ele. Só que essa referência com o nome de Deus afastava Deus da comunhão com eles. E o Senhor Jesus vem quebrar esse paradigma quando Ele diz: quando orares, você pode se dirigir a Deus dizendo: Pai nosso que estás no céu. Aleluia. Paizinho querido, Jesus traz o nome de Deus para a segunda pessoa do discurso. Ele faz a oração da proximidade. Aleluia. Por quê? Porque agora, pelo novo e vivo caminho aberto pelo Filho, nós temos acesso direto ao trono da graça. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, falando sobre isso, disse
que ele, pelo sacrifício do Filho, dos dois povos, fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Alguns historiadores dizem que isso que Paulo está se referindo em Efésios, capítulo 2, versículo 14, era aquela parede que havia no templo de Jerusalém, separando parte dos gentios do pátio das mulheres, do pátio dos israelitas. Só que quando Paulo escreveu isso, a parede ainda estava de pé, porque o templo só é derrubado em 70 depois de Cristo. É que para Paulo, ele já entendeu que quando Cristo morreu, o véu se rasgou, era a oração sendo feita de Deus para o homem. Deus estava abrindo o caminho. Então não importa se a parede ainda estava de pé, espiritualmente falando, ela já foi derribada. Porque o princípio espiritual já está valendo. Nós temos acesso ao trono da graça do que a oração é este instrumento que nos possibilita o acesso ao Pai Nosso, Abba Pai. O reformador Lutero disse certa vez: eu tenho muita coisa para fazer diariamente, eu não consigo fazer se eu não passar pelo menos 3 horas diárias em oração. Dwight Lyman Moody, o grande avivalista, foi questionado certa vez: quanto tempo o senhor julga necessário durar uma oração? Quanto tempo você passa em oração? Moody respondeu: olha, eu não me lembro de uma oração minha ter durado mais do que 10 minutos. 10 minutos? Sim, mas também não lembro de passar 10 minutos sem orar. Glória a Deus. Não é a oração que importa, é a atitude do coração diante de Deus. Não é a duração da oração, não é as palavras, a forma, a estrutura, é a sua disposição de viver sob a consciência da presença do Eterno nas nossas vidas.